quando terminar um relacionamento? Eu tenho recebido sempre muito esse tipo de pergunta e eu acho que é sempre válida a reflexão em relação a esse tema, de terminar ou não. Porque você há de concordar comigo que se o relacionamento estivesse tudo ok, ou tivesse um relacionamento que estivesse totalmente satisfatório, essa pergunta não faria muito sentido. Então, acho que é um primeiro ponto que a gente pode olhar. Quais são os sinais que essa relação está te dando que não vai muito bem? Alguns pontos são importantes em relação a isso, como, por exemplo, como anda a comunicação. A comunicação, então, é um aspecto muito importante. O quanto, de fato, vocês conseguem ter um diálogo, né? Sem brigas, mas sim um ouvindo o outro, um levando em consideração aquilo que o outro está sentindo, aquilo que o outro está falando. Vocês conseguem, de fato, ter um diálogo honesto, sincero, franco, confiando ali no outro, sem precisar, não vou falar, melhor não falar porque vai dar uma briga. Então, se ao conversarem vocês sempre brigam, né, é um sinal que realmente isso precisa ser revisto, né? Vocês de fato conseguem ter um diálogo, a comunicação é muito importante, senão é uma solidão a dois, né? Então a comunicação é um alerta, né, importante, é um dado importante que uma comunicação talvez precise ali de reajustes. Como, por exemplo, como anda a parceria de vocês, né? Eu sempre digo que numa relação é importante a gente preservar 3 mundos. O meu, o do parceiro e o nosso, né? Onde ali as nossas trocas. Então, está rolando essas trocas ou está cada um numa individualidade muito grande? Isso também é um sinal. E também um dos principais é o respeito, né? O quanto que o outro te considera nessa relação, o quanto você considera, né, o seu parceiro, o quanto vocês se comunicam, claro que está incluída também a comunicação, mas o quanto compartilham das suas experiências do dia, né? O quanto tem consideração, empatia pelo outro, ou se o que muitas vezes acontece é que quando não há mais respeito, o parceiro ou você chega a hora que quer, não comunica mais, o outro já não sabe com quem você está, enfim. Não que precisa ter um controle, mas precisa ter o mínimo de respeito. Eu acho que isso não é mais ter o controle, é você saber o mínimo ali do que se passa na vida do seu parceiro, afinal vocês são um casal. Então eu acho que é muito importante o respeito das relações. Claro que também a intimidade, eu não digo apenas o sexo, mas a intimidade, o quanto vocês namoram, o quanto vocês se olham, se tocam, é também um dado importante para perceber em relação a isso. E o quanto, na verdade, essa relação está ou não te ferindo. Eu acho que seria um dos pontos primordiais para que você repense se você deve continuar numa relação ou não. Eu acho que a gente deve investir sempre. Quando a gente ama, quando a gente acredita que de fato possa se recuperar, reestabelecer, recontratar essa relação, eu acho que a gente deve investir sempre. Mas eu acho que também a gente precisa ter humildade e reconhecer de fato o quanto a gente está investindo em algo e muito mais que investir, é o quanto a gente está insistindo em algo que nos fere, em algo que de fato não está mais nos fazendo bem e nos está causando adoecimento emocional. Eu acho que esse é um ponto primordial. O quanto essa relação está te ferindo, o quanto essa parceria está te machucando. E perceba também se de fato há movimentos do outro para que essa relação possa de fato ser recuperada. Porque não adianta você querer por 2. A relação é uma parceria e deve haver sempre. E deve haver reciprocidade, né? E proporcionalidade. Então é cada um fazendo ali os seus 50% para juntos essa relação conseguir dar certo. Se você quer investir e o outro não, talvez seja a hora também de você repensar. Então pense, o quanto essa relação está te ferindo, o quanto essa relação está te fazendo bem. De fato, você acredita que possa recuperar, reestabelecer essa relação? São pontos para que você possa pesar e resolver se vale a pena investir ou não nessa relação.